Tem todo esse material aí disponível, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Hoje nós vamos para o capítulo de número 19. E o capítulo de número 19 trata sobre a lei de Deus. Ele é um capítulo um pouquinho extenso, há algumas sessões mais longas, mas eu acredito que dá para a gente tentar trabalhar um pouco hoje pela manhã. Se não for possível, a gente trabalha na próxima oportunidade. Mas eu quero ler com os irmãos as sessões todas. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Esse é um tema que não é, digamos assim, novo para os irmãos. E eu até diria, sabe, irmãos, me permitam aqui frisar e mencionar isso. Às vezes a gente diz assim, é a mesma coisa. Vou ouvir a mesma coisa. Depende. Se você vai ouvir um discurso de um homem, você vai ouvir a mesma coisa. Agora, se você vai ouvir a palavra de Deus, ela sempre tem algo para nos ensinar. Quando a gente pensa em ensinar, a gente pensa em conhecimento intelectual. Mas quando a gente fala em ensinar, algo sempre novo, a palavra de Deus tem a nos ensinar, é no sentido de transformação, de mudança. Deixe sua Bíblia marcada aí em Romanos 8. Passe um pouquinho as páginas e vamos para 2 Timóteo. Só para ilustrar bem isso e mostrar biblicamente como isso se dá, irmãos. 2 Timóteo 3,16, né? O texto conhecido de todos nós, a gente sabe até recitá-lo de cabeça, né? Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe o que aqui está dizendo? O que aqui está dizendo não é que a gente só aprende se tiver um conhecimento novo, do ponto de vista intelectual, se for uma novidade. Mas aqui está nos dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, por ser inspirada por Deus, ela naturalmente é nova, ou provoca novidade na nossa vida. Às vezes, irmãos, e era uma das coisas que eu me perguntava muito, estou aqui há quase 13 anos e o pessoal ainda vai para a igreja, ainda vai ouvir. Às vezes eu perguntava, mas por que o pessoal não está cansado? E aí a resposta que eu encontrava era sempre a mesma, porque o pessoal não está vindo me ouvir. O pessoal está ouvindo ouvir o quê? Palavra de Deus. Agora quem veio me ouvir já está cansado mesmo. Já está cansado, porque se vem ouvir o homem, cansa rápido. Agora se a gente vem ouvir a palavra, ela é incansável. Ela é incansável. Então, quando eu me refiro agora a gente estudar sobre a lei de Deus, não é que eu gosto muito da expressão do pastor Jeremias Pereira, não é? Porque às vezes tem pastores que vão pregar em outras igrejas, não é? No aniversário da igreja, em alguma festividade, e aí diz, olha, Deus vai mostrar algo novo para você hoje e tal. E aí o pastor Jeremias Pereira, ele quando vai pregar em algumas igrejas, ele chega e diz assim, olha, não vou pregar nada diferente do que o pastor de vocês já prega. Não vou ensinar nada novo aqui, viu? Aí ele diz, eu só oro para que o Espírito Santo de Deus bata a poeira daquilo que vocês já sabem. Entende, irmãos? Então, eu só oro para que o Espírito Santo de Deus tire a poeira do que vocês já sabem. Que aí, tirando a poeira, faz com que a gente
Experimente renovo, novidade na nossa vida. Claro que o intelecto é afetado, porque nós somos transformados pela renovação da nossa mente, mas essa renovação produz transformação do nosso caráter, da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o que eu vou trabalhar hoje, irmãos, não é para muitos algo muito novo, no sentido de novidade, de desconhecimento, embora para outros seja, porque a igreja, esse processo também é heterogêneo. Sempre nós lidaremos com pessoas mais conhecedoras, que já têm uma vivência na igreja, e outros que estão chegando na fé cristã, que estão começando agora. E que precisam também ouvir a Escritura, o ensino da palavra do nosso Deus. Então, Romanos 8, do 1 ao 4, vamos ler juntos, a uma só voz? Vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Irmãos, eu fico sempre impressionado quando a gente fala sobre a realidade de Antigo e Novo Testamento, e algumas pessoas, às vezes, para defenderem seus posicionamentos, se referem ao termo lei como algo pejorativo. Não sei se os irmãos já vivenciaram essa situação de alguém dizer assim: eu não estou mais na época da lei, eu estou na época da graça. Quando a gente usa essa expressão, irmãos, a gente de uma certa maneira está se referindo à lei de Deus de uma forma pejorativa, como se a lei de Deus fosse ruim, como se a lei de Deus não fosse benéfica, não fosse abençoadora, como se a gente não conhecesse o Salmo 19, que diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, irmãos. Então não construamos essa imagem negativa, pejorativa da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Agora, o que a gente precisa entender é os aspectos dessa lei, as distinções dessa lei, a validade desses aspectos legais, o que é que ainda é válido após a obra de Cristo Jesus e o que é que não é válido após a obra de Cristo Jesus, para que a gente se refira à lei de Deus sempre de uma forma muito respeitosa, porque a lei de Deus é perfeita. Inclusive, no capítulo que a gente leu agora, percebam que Paulo não subtrai o termo lei, mas usa a distinção entre a lei, no sentido daquilo que ela favorece a carne, e a lei do Espírito naquilo que nos dá vida. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje pela manhã. Vamos, irmãos, se os irmãos têm aí, conseguiram baixar aí no WhatsApp, vamos para a leitura da seção 1, ou quem tem a Bíblia de Genebra também, a segunda edição, lá no finalzinho tem, tá certo? Capítulo 19. Vamos ler juntos? Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Vamos parar aqui para a gente já ir pensando. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Irmãos, qual é a relação que Deus estabelece com Adão e com Eva lá no Éden? É uma relação de obediência. A gente poderia perguntar aí: que obras são essas, pastor? Obediência. Por quê? Porque Deus disse a Adão e a Eva, depois de criar todas as coisas,
criou o homem, criou a mulher, homem e mulher, binário, os criou. Nós não vamos usar a linguagem neutra, tá certo? Nós vamos sempre se referir a essa realidade binária, porque foi assim que Deus criou o homem e mulher. Qualquer coisa fora disso não é autorizado pela Escritura, pela palavra de Deus. E os criou conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, imprimiu no homem e na mulher características peculiares à divindade, que nenhum outro ser criado deve naturalmente ter. Por isso que o panteísmo, não é? Nós não cremos na adoração a coisas, o sol, a lua, as estrelas, não são deuses. Pelo contrário, o salmista vai nos dizer que tudo isso louva a Deus. As feras do campo, o sol, a lua, as estrelas, absolutamente tudo é para o louvor da glória de Deus. E a revelação natural, conforme o Salmo 19 nos diz, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, essa criação revela quem Deus é. E adora esse Deus. Não para ser objeto de adoração. Por isso que a gente não é como os indianos que adoram a vaca, ao rato, à árvore, ao sol, Deus Sol. A gente adora ao Deus que criou todas essas coisas, e essas coisas estão para o louvor da glória desse próprio Deus Criador. Adão e Eva, dominai sobre tudo que eu criei. Produzam cultura, procriem, encham a terra, povoem a terra. Mas Adão e Eva, lá no Éden tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquele fruto, obedeça, e você vai ter vida. Mas Adão e Eva, se vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. Vocês terão morte, castigo, consequência. Adão e Eva, vocês são seres morais, porque eu imprimi em vocês moralidade. Vocês sabem distinguir o bem do mal. Adão e Eva, vocês são seres racionais. Eu dei a vocês inteligência. Vocês sabem as consequências desse ato de desobediência. Pacto das obras. Vamos lá, irmãos. Continuando na seção 1. Por este pecado, Deus obrigou Adão e Eva, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Irmãos, às vezes dá uma diferençazinha aí no texto que eu uso e no texto que vocês usam, é tradução, tá bom? É só diferença de tradução, é como a Bíblia, né? Atualizada, NVI, NVT, na linguagem de hoje, na corrigida, é só isso, tá certo? Mas a ideia, o conteúdo é o mesmo. Percebam que Deus obrigou Adão a uma obediência inteira, perfeita, exata e perpétua. Perpétua, permanente. A relação de Deus com Adão iria ser pautada nessa obediência. Vamos lá, o que mais? Prometeu-lhe a vida, sob ou debaixo da condição dele cumprir com a lei. Que lei, irmãos? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, Adão e Eva. E o ameaçou com a morte no caso da violação, dele violar aquela lei. E dotou, aqui, irmãos, é um ponto importante. Dotou com poder e capacidade de guardar. Guardar o quê? Essa lei. Agostinho de Hipona, quando questionado, né, e quando lidava com esse aspecto da possibilidade, né, ou a explicação, porque a gente pergunta assim,
Pastor, Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? Sim ou não, irmãos? Sabia. Mas se Deus sabia, por que foi que Deus não interferiu? Por que Deus permitiu? Se ia ser algo tão trágico. E Agostinho trabalha, irmãos, justamente esse aspecto da pessoalidade, que Deus não criou. Eu fico observando às vezes as críticas, né, que os arminianos fazem aos calvinistas. Essa predestinação é fatalista. Irmãos, fatalismo seria se Deus tivesse criado Adão e Eva apenas com a capacidade de obedecer. Que aí Deus estaria criando o quê? Robôs. Deus estaria suprimindo a pessoalidade. Ou seja, o ser uma pessoa com vontades, com emoções, com inteligência, com sentimentos. A pessoalidade, essa característica da divindade, porque nós não cremos em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é uma característica da divindade. Um jumento, um cavalo, um burro, uma mula não são pessoas. A pessoalidade é uma característica da divindade impressa apenas no homem. E essa pessoalidade, porque aí a gente quando estuda sobre a Trindade, a gente diz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são pessoas distintas, mas ao mesmo tempo inseparáveis, igualmente soberanas, com atributos peculiares à própria divindade. Lembra do que Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, 14, quando ele trabalha sobre os dons? O Espírito Santo é quem distribui os dons à sua igreja conforme lhe apraz. Esse é um aspecto da pessoalidade. O Espírito Santo, como pessoa, faz aquilo que ele deseja. E aí o ser humano, se tivesse sido criado com essa impossibilidade de pecar, aí sim, Deus estaria criando robôs. Mas Deus criou o homem, e aí aquela perguntinha que a gente já trabalhou aqui algumas vezes, pastor, aí sim, nessa época o homem tinha o quê? O livre-arbítrio. Aí nessa época sim, o homem tinha aquilo que a confissão diz aí. Deus dotou o homem com poder e capacidade de obedecer. Agora, quando o homem comeu do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perdeu esse poder e essa capacidade de obedecer, porque agora a sua vontade é o quê? Escrava do seu Senhor. E quem é o seu Senhor agora? O pecado. Aí sim, agora entra o decreto eterno de Deus. De dizer, eu vou salvar fulano, cicrano, beltrano, porque eu quero. E eu vou providenciar os meios para salvar cicrano, beltrano, que é a obra de Cristo. E eu sei que ele não vai querê-la, mas eu vou fazer ele querer. Eu vou mandar meu espírito que vai fazer com que ele queira. Aí a graça irresistível. Aí a graça irresistível. Então, irmãos, o homem perdeu. O homem perdeu. Após a desobediência, o homem perdeu completamente o poder e a capacidade de obedecer integralmente. Como diz aqui, percebam bem, viu, irmãos? A obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Ou seja, o homem agora perdeu a capacidade de obedecer inteiramente, plenamente à lei de Deus. Só teve um que fez isso. Quem foi? Jesus. Por isso que Jesus recebe o adjetivo de justo. E todos os demais são injustos. Por quê? Porque todos os demais desobedecem, transgridem a lei de Deus. E tanto faz transgredir um mandamento como os 10 mandamentos. A desobediência, o agravo diante de Deus é o mesmo. As consequências humanas e terrenas são distintas, mas diante de Deus é a mesma coisa. Eita, eu obedeci 9, Jesus.
Só desobedeci um. Aqui no meu reino, Deus diz, aqui eu só aceito quem obedece os 10. Não, mas só foi um. Já ouviram aquela história, né? A gente faz 99%. Se a gente não fizer 1%, o povo reclama. Não é assim? Pois é, 99%. Mas 1% é suficiente para tornar a mim e a você imperfeito, injusto, ímpio, incapaz de merecer a vida eterna. Aí Paulo diz, Jesus é justo e justificador, porque ele conquistou justiça própria, porque ele obedeceu pessoal, inteira, exata e perpetuamente a lei de Deus. Mas o que é que ele faz agora de forma graciosa? Ele dá os méritos dessa sua justiça conquistada, ele dá a pecadores, como eu e como você. De modo que agora sim, a gente pode chegar diante do Pai e dizer, olha, eu desobedeci, mas me aceite por causa da justiça do teu único filho, que obedeceu completamente. Aí o Pai diz, entra meu filho, entra agora no meu reino, porque você agora se tornou adotado, você agora se tornou justificado, por causa do que o meu filho fez na cruz do Calvário. Por isso que Paulo usa esses termos, co-herdeiros. Somos co-herdeiros das promessas, porque primeiramente é Cristo, o possuidor da herança. E ele agora gratuitamente concede aos seus irmãos adotivos. Não é? Aos seus irmãos adotivos. Muito bem, irmãos, sessão de número 2. Vamos lá, vamos juntos. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser perfeita regra de justiça. Aí, irmãos, o que eu falei no início, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão. Essa lei, a lei de Deus não foi em nada diminuída, maculada, prejudicada por causa da queda do homem. É isso que a confissão está dizendo aqui. Ela continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Mas aí sim, irmãos, aí sim vem o aspecto do que Paulo disse lá na carta aos Romanos, quando ele disse que a lei, ela tem um propósito de denunciar. A lei, ela tem o propósito de denunciar que nós somos o quê? Pecadores. É isso que aqui está dizendo, o seguinte, continua a ser uma perfeita regra de justiça. Então, quando o homem olha para a retidão, o homem olha para a lei de Deus, o homem não olha para o outro. O homem olha para a lei de Deus, e quando ele olha para a lei de Deus, ele diz, eu não sou reto, eu não sou justo, eu não consigo obedecer. Porque se ele olhar para o outro, aí o parâmetro realmente cai bastante. Aí ele vai olhar para o outro e vai dizer, eu não cometo esse pecado. Aí é a parábola lá do fariseu e do publicano, né? Senhor, eu não sou como os demais pecadores, como esse miserável aí. Eu jejum, eu obedeço os mandamentos, ou como aquele homem que chegou perante Jesus, o que é que eu vou fazer, Senhor, para obedecer? Não, Senhor, desde a minha mocidade, eu obedeço os mandamentos. Pois é. Então venda tudo que tens, distribua entre os pobres e depois venha me seguir. E o texto diz que o homem saiu dali contristado. Então, quando olha para a lei, regra perfeita de justiça continuou sendo. Regra perfeita de justiça. Vamos lá. Como tal, foi por Deus entregue onde, irmãos? No Monte Sinai, em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus.
e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Aí aqui é interessante a gente lembrar daquela resposta de Jesus em Mateus capítulo 22. Quando Jesus é questionado por um religioso: mestre, rabi, qual é o resumo da lei? E ele pegou os 10 mandamentos e disse: está aqui o resumo da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Aí quando a gente vai para os 10 mandamentos, a gente encontra lá o amor a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos. Quais são eles, irmãos? Vamos lá? Não adorarás a outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do teu Deus em vão, e o sábado santifica-o, consagra-o para o louvor da glória do Senhor. Quais são os 6 mandamentos, irmãos? Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali está a lei perfeita. E aí, irmãos, vamos lá. Pastor, os 10 mandamentos servem para a gente hoje? É claro que servem. Jesus comprovou, Jesus confirmou o vigor e a autoridade deles. Interessante quando a gente lê Mateus capítulo 5, não é? Quando Jesus vai falar sobre os mandamentos, vai fazer referência a eles, a gente tem uma ideia de dizer que Jesus estava reformulando os mandamentos. Não, irmãos. Jesus está reformulando as interpretações. O mesmo princípio que Jesus entende lá no capítulo de número 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, e ele fala sobre a questão lá dos vários aspectos. Quando Jesus diz lá assim: olha, se vinculou, se interpretou, não matarás, ao aspecto de você pegar uma arma branca ou uma arma de fogo e matar a vida daquela outra pessoa, tirar a vida física. Só que você podia dizer o que quisesse, você podia denegrir a imagem de uma pessoa, caluniá-la, difamá-la. Não tinha nenhum problema. Você não pode pegar uma faca ou um revólver e atirar contra aquela pessoa. Aí vamos para os 10 mandamentos. Quando Jesus diz assim: não falarás o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Aí Jesus lá no Novo Testamento diz: olha, vocês interpretaram e pensaram que esse mandamento lá atrás se limitava apenas à morte física. Pois não é não? Pois não é? Se você calunia, difama, se você traz palavras pejorativas contra o teu irmão, você está fazendo o quê? Está matando. Não adulterarás. Se vinculou que o adultério era só quando havia o contato físico, quando havia o coito. Aí Jesus diz: aquele que olhar para a mulher, mas se aplica o contrário também para o homem, com um olhar impuro no seu coração, já cometeu adultério. Porque isso fazia com que aqueles que, coração, os olhos, cheios de malícia, de impureza, mas como não tinha ido para a cama com outra mulher ou com outro homem, se sentissem mais puros e mais santos. Jesus diz: ó, estão vendo aí o coração de vocês, os olhos de vocês. Entende, irmãos? Então, os 10 mandamentos continuam em pleno vigor. Por isso que a gente não pode olhar para a lei de Deus de forma pejorativa. Ah, eu estou na época da graça, eu não estou na época da lei. Nós estamos na época da graça e estamos na época da lei. Se a gente entender isso de forma mais genérica. Claro que a gente vai explicar
ao que nós nos referimos à lei, a distinção entre lei moral, cerimonial e civil. Mas quando a gente usa só o termo lei, não use esse termo, porque se você disser isso, vai favorecer, não é, vai favorecer a ideia de permissividade, de libertinagem. Não, eu estou na época da graça, então eu posso fazer absolutamente tudo. É por isso que Paulo aqui vai usar a expressão: por estarmos debaixo da graça, temos nós liberdade, autonomia para vivermos no pecado? E Paulo responde imediatamente: de modo nenhum. Mas Paulo está fazendo referência ao quê? A lei moral de Deus. A lei moral de Deus. Vamos em frente, irmãos. Seção de número 3. Além dessa lei, geralmente chamada de lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo, ao povo de Israel, né? Considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Irmãos, sempre que a gente for falar sobre lei de Deus, não nos esqueçamos dessas distinções. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram a Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, todas estão abolidas sob o Novo Testamento. O que é que a Confissão está nos dizendo aqui? Que aquelas leis cerimoniais, exemplo, a construção do templo, o estabelecimento de uma cortina, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, as tábuas da lei, o propiciatório, o candelabro, a roupa, a estola sacerdotal, não é? O santuário, o pátio, onde o povão ficava, a fumaça, quando era queimada a gordura, o bode expiatório e o bode emissor, aquele que era sacrificado, seu sangue era derramado, mas aquele que o sacerdote ia lá e sobre ele impunha as suas mãos e levava para um deserto, para um lugar extremamente distante. A ideia de que aquele ali, ou sobre ele estava a culpa do pecado dos outros, e ele foi levado, por isso que Isaías usa lá no capítulo 53, Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Jesus é esse cordeiro que é imolado, o seu sangue é derramado, mas Jesus é esse também que leva os nossos pecados. Qual era o propósito, irmãos? Qual era a razão de tudo isso? As festas judaicas, o Pentecostes, a Páscoa. Lá no iniciozinho já, olha, derrame aí nos umbrais das portas um cordeiro, e o anjo do Senhor vai passar, o anjo da morte vai passar e vai poupar. Depois celebrem isso permanentemente, anualmente. A festa das colheitas, das primícias, né? O fruto da terra, consagração, dedicação, tudo vem de Deus. Qual era o propósito, irmãos, de tudo isso? O propósito de tudo isso era instruir quanto ao culto, onde requeria temor, respeito. Percebem como esses princípios, eles estão lá? Quando a gente vê relatos no Antigo Testamento de pessoas que tentaram fazer aquilo que não era prerrogativa delas, Deus fez o quê? Consumou, abominou. Não pode tocar, isso aqui não pode, você não pode fazer, Deus não deu a você. Lembram dos filhos de Eli, lá no primeiro livro de Samuel? Estavam fazendo aquilo ali de forma leviana. Metiam o garfão lá na carne, comiam. Promoviam
a promiscuidade, não é, com as mulheres. Deus disse assim: eu vou puni-los. Ali traz princípios, que são princípios para hoje, irmãos. Aí vejam bem, a forma muda, mas os princípios permanecem. Porque aí sim, com a lei cerimonial cumprida em Cristo, o culto cristão agora, a partir da obra de Cristo, é um culto simples. Porque não tem mais a finalidade de prefigurar, de ser uma sombra, de apontar para alguém que vai vir porque ele já veio. O perfeito já veio, o pleno já veio, o antítopo já veio. Aquilo tudo do Antigo Testamento era tipo. O que estava ali em forma de sombra, obscuro, foi agora totalmente clareado, aberto. Por isso que Jesus disse, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. E Paulo diz lá, Jesus é a plena, a perfeita revelação da divindade, do ser de Deus. Tem mais necessidade daquilo que havia no Antigo Testamento, porque agora a gente tem Cristo. Agora os princípios são os mesmos: reverência, temor, devoção, consagração, dedicação, são os mesmos. Só que a gente não traz mais um bode. A gente traz um bode. Eita, cometi um pecado. O irmão Nicélio orou aqui dizendo que mesmo cedo da manhã, mas a gente já tinha cometido pecados. E já tínhamos mesmo. Mas a gente chegou aqui, cadê os bodes dos irmãos? Cadê os pássaros, os passarinhos dos irmãos, para a gente sacrificar aqui? A gente não trouxe isso. Trouxe? Trouxe não. Hã? Trouxe um bode ontem para a gente comer, né? Estava gostoso, com um tutano. Percebe, irmãos? Mas aí a gente veio para aqui com o mesmo sentimento daquele que levava um bode, levava uma rolinha, levava um passarinho, uma pomba lá para dizer assim: Senhor, perdoa pelo meu pecado. A gente veio com esse sentimento? Deve vir. Por isso que a gente tem um momento de confissão. A gente vem com aquele sentimento lá da festa da festa da colheita, das primícias, o fruto da terra, toda aquela colheita, o trigo, e veio tudo das mãos de Deus, é para o Senhor. Vamos celebrar aqui ao Senhor. A gente faz isso? Faz, quando a gente dedica os nossos dízimos, as nossas ofertas. A gente está dizendo: Deus, o rendimento do meu comércio essa semana foi fruto da tua bênção. Eu trabalhei, suei, mas foi o Senhor que mandou os clientes para consumir e comprar lá no meu comércio. Senhor, o Estado está me pagando, porque a gente pensa que funcionalismo público é garantia de estabilidade. O Estado está me pagando, a União está me pagando, o município está me pagando. Por quê? Porque o Senhor tem abençoado e o dinheiro está caindo na minha conta no final do mês. Entende, irmãos? Tudo vem das mãos de Deus, aquele sentimento. Os sentimentos do Antigo são os mesmos no Novo Testamento. Agora, não há esse misticismo, eu não uso nesse termo misticismo, que ele é pejorativo realmente, mas não há esse cerimonialismo, pronto, é a palavra certa. Esse simbolismo, não há, irmãos. Ou como eu queria, irmãos, que a igreja hoje aprendesse a simplicidade do culto cristão. Como a gente não procurasse incrementar, acrescentar, rechear o culto daquilo que a nossa imaginação diz que tem que ter, mas que a gente se limitasse àquilo que a Escritura nos diz que tem que ter. E aí os elementos de culto, irmãos, são extremamente racionais, compreensíveis. Os irmãos estão me entendendo? Estão? Louvado seja Deus, porque a pregação é para os irmãos entenderem. Eu queria muito quando eu chegasse à noite e dissesse: irmãos, foi o que eu expliquei de manhã, todos soubessem. Não é para eu ficar aqui, passar meia hora falando em línguas e os irmãos saírem daqui dizendo assim: Pai, o que foi que teve no culto hoje? O que foi que Deus quis falar ao meu coração? Eu queria que os irmãos saíssem daqui hoje, chegassem em casa depois do almoço e dissessem: rapaz, eu vou conferir o que o pastor pregou.
Começa a ler a Bíblia, como os bereanos. Vou conferir aqui se o que ele falou está certo. Era isso para acontecer, ou aí mesmo no culto, durante o culto, com a Bíbliazinha aberta. Ora, a gente não traz nem a Bíblia para a igreja às vezes, avalie, lê em casa. Conferindo ali, é isso mesmo, o pastor está certo. Não só sou eu não, qualquer um que subir esse púlpito aqui. Qualquer um que subir. Os irmãos têm que conferir. Tá? Que a Bíblia ensina mesmo isso. Estamos cantando as músicas, está ali a letra. Para aquela letra está certa. Isso é música mesmo para cantar na igreja. É música para eu louvar a Deus, exaltar. O que é que eu vim fazer aqui? Um irmão resolve orar. Conferir a oração do irmão. Ah, mas aí, pastor, é a sinceridade dos irmãos. Sinceridade fora da Bíblia não existe. Pastor, de onde é que o senhor tira tudo isso? Eu tiro daqui, do livro dos Salmos. Porque o livro dos Salmos são músicas e são o quê? Orações. Pegue um salmo. Eu desafio os irmãos aqui. Pegue um salmo e me diga onde é que tem erro. Faça isso. Eu desafio, daqui para o dia 31 de dezembro, eu desafio qualquer um. Pegar um salmo e dizer, aqui está errado teologicamente. Essa oração de Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu pequei contra o Senhor, eu nasci em iniquidade, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, purifica-me com ensopo. Pega uma oração de Asaf, dos filhos de Corá, pegue uma oração dos Salmos e venha me mostrar aqui que está errada. Pegue um cântico de Davi, pegue uma música de Davi e venha dizer que está errada teologicamente. Agora eu pego várias orações, eu pego diversas músicas e mostro que biblicamente elas estão erradas. A gente deveria se preocupar com isso, mas a gente está preocupado com o quê? Com obscurantismo, com subjetivismo, com sonhos. Irmão, sonhos é para a gente ter no sentido de sonhar coisas melhores. Eu tenho um sonho de ver Sumé consolidada, construída a igreja, de ver Serra Branca. A gente tem que ter esse sonho. Eu tenho um sonho de ter um carro no futuro. Eu tenho um sonho de ter uma moto. Eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Sonhos, é isso aí. A gente devia no culto se preocupar com isso, porque é isso aqui que acontece no Antigo Testamento e no Novo Testamento, esse cerimonialismo, todo ele é desfigurado. Por isso que eu gosto da estrutura da igreja extremamente simples, sem muita adorno, sabe, sem muita coisa, porque aqui a simplicidade, aqui quem é para ser visto aqui é Cristo, Ele quem é para ser exaltado, Ele quem é para ser glorificado. Pregação objetiva, clara, os cânticos compreensíveis, as orações verdadeiras. As orações verdadeiras. Vamos mais. Essas leis trazem princípios para o culto, mas elas faziam o que também? Prefiguravam Cristo. A lei cerimonial, ela objetivava a apontar para Cristo Jesus. É por isso que quando Jesus morre, o que é que acontece, irmãos? O véu se rasga, de cima a baixo. Aí a gente não vê, a partir da morte de Jesus, sacerdotes. A gente vê o quê? Apóstolos. Depois dos apóstolos, a gente vê quem? Presbíteros, pastores, toda aquela ideia, aí a gente vê o autor aos Hebreus dizendo, olha, a gente precisa mais de sacerdote humano não, porque agora nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, e aí a gente vê Pedro, né, que a gente viu lá, 1 Pedro 1:9, vocês agora são sacerdotes reais. Agora nós temos, diz Hebreus, por meio do sumo sacerdote, direito à presença de Deus, com ousadia adentremos a presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por quê, irmãos? Pela obra de Cristo.
A gente não precisa mais de homens mediando. Paulo diz lá em Timóteo, porque nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não precisamos, Hebreus diz, não precisamos mais imolar animais. Não precisamos mais repetir os sistemas sacrificiais do Antigo Testamento. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi oferecido uma única vez. Ele é perfeito, Ele é eficaz, Ele é pleno. Ele subiu como aroma suave às narinas santas do Pai. Precisa mais, irmãos. Cumpriu, encerrou. Agora onde é que os irmãos estão? Reverentemente, com consagração, com dedicação, com confissão. Onde é que eles estão? Eles estão, diz Atos, de casa em casa e no templo, com simplicidade, com singeleza de coração. Fazendo o quê? Louvando a Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos. Paulo está pregando, deixa eu ver se o que Paulo está pregando é a verdade da lei de Deus, Um irmãozinho ali está precisando, vamos botar a mão no bolso e vamos ajudar. Um irmãozinho ali está sofrendo, vamos chegar junto e chorar com ele. Está se alegrando, vamos lá e vamos nos alegrar com ele. Mas quando a gente sai dessa reunião aqui, o que é que a gente vai fazer lá fora? A gente vai ganhar dinheiro. A gente vai trabalhar, não. Quando a gente sair daqui dessa reuniãozinha, a gente vai para ir pelo mundo afora, pregando o nome de Cristo Jesus. O ganhar dinheiro, o se relacionar com as pessoas, o se divertir, é um meio para que alcancemos um fim. Que é assim que acontece. Quando Estevão morre, lá em Atos capítulo 17, apedrejado, capítulo 8 diz que houve intensa, cruel, árdua perseguição contra os cristãos e eles foram o quê? Dispersos. 1 Pedro 1. Aos eleitos que são forasteiros, espalhados ou frutos da dispersão no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia, toda a Ásia Menor, espalhados fazendo o quê? Procurando uma casa primeiro para alugar, um prédio para montar o negócio, não. Iam por todas as partes do império proclamando o nome de Jesus. Alugar a casa para um comércio, trabalhar, era um meio, era um instrumento. Aí é quando Paulo nos diz, 1 Coríntios 10, 31, portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente está aqui, na nossa reuniãozinha aqui, comendo, celebrando, comendo um bode bom, um frango assado, farofa de feijão, comunhão, depois a gente lê a Bíblia, depois a gente ora, mas quando a gente sai daqui, a gente sai para ir para os nossos lugares com o propósito de testemunhar de Cristo. Por isso que Jesus disse, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a simplicidade do culto e o objetivo. E aí a gente sai daqui, irmãos, com a mesma ideia. Está aqui reunido, está aqui cultuando a Deus, está aqui sendo instruído pela palavra de Deus, está aqui ofertando, está aqui cantando ao Senhor. Mas quando a gente está o pé ali fora, a gente não sai ali para ganhar dinheiro, para estudar, para procriar apenas. A gente sai daqui, quando a gente colocar nossos pés ali na calçada, a gente sai para proclamar o nome de Jesus. Para que os nossos vizinhos saibam que Jesus habita nas nossas vidas. Para que os nossos familiares descrentes vejam que Jesus habita nas nossas vidas. Para que os nossos colegas de trabalho vejam que Jesus habita nas nossas vidas. Para que os nossos colegas do futebol, da academia, do pedal, seja lá o que for, vejam que Jesus habita nas nossas vidas. Esse é o propósito de nós estarmos aqui reunidos. Amém, queridos? Deixei para a sessão 4 e aí a gente para por hoje, porque aí a gente tem outras sessões
maiores. Vamos lá, seção 4. Então, só aqui para fixação. Lei moral de Deus, irmãos, ela é o quê? Vamos trabalhar de forma bem prática. A expressão da lei moral de Deus qual é? Os 10 mandamentos. O princípio, inclusive, do 4º mandamento, do sábado, agora é aplicado a qual dia? Hoje, o domingo. Mudou o dia, mas o princípio permanece o mesmo. Lei cerimonial, todo aquele contexto do Antigo Testamento. Por isso que quando a gente estuda teologia, a gente sabe que Jesus é profeta, rei e sacerdote. O triplo ofício do Redentor. Não tem mais necessidade, porque agora ele desempenha todas essas funções. Vamos lá, seção 4. A esse mesmo povo, considerando um corpo político, Deus deu leis civis, que terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade. Aqui é a distinção última que a gente faz da lei civil. A lei civil, irmãos, e aí o que é que eu sempre explico para ficar bem claro. A lei cerimonial reflete a lei moral. Ela é estabelecida com base na lei moral de Deus. Vou só dar um exemplo. Quando é necessário levar ao templo o animal para ser sacrificado, como expressão do derramamento de sangue para a remissão de pecados, ali é um reflexo da lei moral de Deus. Qual é a lei moral de Deus? Vocês são pecadores e vocês não conseguem receber perdão sem o derramamento de sangue. Não é assim que diz Hebreus? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Reflexo da lei de Deus. O próprio sacerdote e sumo sacerdote que oferecia sacrifício pelo povo, mas primeiramente ele oferecia por quem? Por ele mesmo. Todos são o quê? Imperfeitos, porque ninguém consegue obedecer integralmente essa lei moral de Deus, lei cerimonial. Agora, vamos para aqui, para a lei civil. Da mesma maneira. A lei civil Deus deu a Israel como nação. Como nação. E a gente, irmãos, não pode pegar as leis civis de Israel e implementá-las nas leis civis do Brasil. Mas o que é que a gente pode exigir? O espírito de equidade, de justiça, que tem na lei civil de Israel, que deve ter na lei civil brasileira. Aqui é o ponto-chave. Porque a gente não pode realmente exigir que um país, né, e é até um termo que é muito mal confundido, a questão do Estado laico, né? Mas essa ideia de que o país, por ser um Estado laico, ou seja, por não ter uma religião própria, definida, estabelecida, isso faz com que as suas leis civis sejam estabelecidas sem levar em consideração o espírito de equidade da lei perfeita. E qual é a lei perfeita? A palavra de Deus. Ou os irmãos acham que os romanos, não é, que são o nosso direito ocidental, ele surge lá em Roma, não é? Os direitos, as leis civis de Roma e consequentemente que influenciaram o Ocidente inteiro, eles não se voltaram para os princípios da lei de Deus? Claro que sim. Claro que sim. O que a gente vive hoje é o contrário. É o contrário. Irmãos, esse negócio da linguagem neutra, as instituições estão fazendo isso já. Linguagem neutra. Isso é uma forma de já incutindo na mente das pessoas. Todes. E as instituições promovendo isso, os governos públicos promovendo isso. O governo está fazendo isso. A gente não quer que os filhos da gente, a gente precisa lutar por isso. A gente não quer que os filhos da gente adentrem uma escola
para serem doutrinados ideologicamente. Os filhos da gente têm que ir para a escola para aprender quanto é 2 mais 2. Aprender soma, subtração, adição, multiplicação. Os filhos da gente têm que ir para a escola para aprender geografia, que é região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte. Quais são as capitais do Brasil? Os filhos da gente têm que ir para a escola para isso, para saberem falar a língua culta, né, Saren? Aprender português, arte, linguagem. Os filhos da gente não vão para lá para serem doutrinados, não. Quem tem que dizer se o menininho, né, que nasceu com um pênis é menino, é papai e mamãe. Quem tem que dizer que a menininha que nasceu com a vagina é uma menina, é papai e mamãe. Não é o Estado, não. Não é a escola, não. Isso não é direito deles, não. Isso é direito nosso. Bíblia, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Pais, ensina os seus filhos, inculque na cabecinha deles, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus fez binário, homem e mulher. A gente não pode aceitar isso, irmãos. A gente não pode aceitar é que o poder público se apodere do erário público para a promoção de ideologias que inclusive afetam uma minoria. Que afetam uma minoria. A gente está vivendo uma realidade, irmãos, da lacração. Você não pode mais emitir uma opinião, você não pode mais defender um princípio, porque você é perseguido, você é lacrado. E se a igreja se acovardar, se a igreja não tiver coragem, quando eu digo igreja, irmãos, é claro que de cara vem a figura do pastor. Mas a igreja como suporte, como apoio. E eu já disse até algumas vezes aqui aos irmãos, quero saber se os irmãos irão me visitar na cadeia. Né? Porque assim foi Paulo. Paulo estava lá preso em Roma. Os irmãos de Filipe mandaram quem? Epafrodito, com dinheiro para Paulo custear as despesas, para ver como é que Paulo estava, orando por ele. Porque a gente, do jeito que vai, daqui a pouco a igreja vai dizer assim, quem manda falar besteira no púlpito da igreja? Não sabia que estava transmitindo no YouTube? Vai falar da onde correto demais, aí agora podia ter ficado calado. Porque é isso que a igreja, porque é isso que assim, a gente vai caminhando, vai rumando para essa linha, viu, irmãos? Quando o Apocalipse diz lá, a marca na testa e na mão, no punho, não vai poder vender nem comprar. Está falando dessa opressão mesmo, irmãos. Está falando daqueles que terão seus pensamentos alinhados com o mundanismo, com o secularismo, e que agirão conforme o politicamente correto. E a gente está caminhando para isso. Vamos atualizar a Bíblia, porque a gente não pode proibir determinadas coisas, porque por causa de 2 versículozinhos, 3 versículozinhos, vamos atualizar. Vamos lançar uma nova versão da Bíblia inclusiva. Não é? E assim vai, sutilmente, destruindo, não é? Minando ali os fundamentos. Os fundamentos. Irmãos, vocês acham que quando um prédio cai, se não for fruto de uma dinamitagem, não é? Quando um prédio cai, não houve ali uma rachadura, uma águazinha infiltrando ali, foi ficando. Os irmãos acham que cai assim de uma vez? Desmorona de uma vez? Não. Fica ali, ó. A rachadurazinha ali. Não tem nada demais, não é só no reboco. A infiltração de água ali. Não tem nada demais, não, é só no período do inverno. Aí vai, até que um dia de repente desaba. É assim que a gente está. A sociedade brasileira está vivendo assim. Tirando um princípiozinho ali, tira a Bíblia das bibliotecas públicas. Proíbe quem falar uma opinião contrária, lacra ele, pede demissão,
processa, persegue a família, descobre os podres dele. Vai, né? A escola tem direito de falar sobre isso, como eu vi um programa de televisão um dia dizendo, tudo bem, a escola não pode doutrinar, mas papai e mamãe em casa, se você teve um filho, coloque lá diante dele uma bonequinha e um carrinho e deixe que ele escolha. Que conversa, irmãos. Que conversa. Thaís nasceu, ainda hoje ela tem lá uma coleção de Barbie, de Polly. Bonecas, tem que brincar de boneca, fogão. Fogãozinho. Pode dar fogão às irmãs, às menininhas pequenininhas da igreja. Pode comprar um fogãozinho de brinquedo. Não tem vergonha, não. O menino vai brincar de carro. Vai brincar de bola, vai jogar bola. Não é? Ensinar, irmãos. Ensinar os nossos filhos. É obrigação nossa. Eu vou muito pegar um... Já pensou você, papai e mamãe aí, pegar seu filho, ele nasce lá masculino, aí você vai dar uma bonequinha para ele brincar. Ou vai deixar a escolha dele. Não, quem quer ter sua opção sexual, que a tenha. Mas papai e mamãe, crentes em Jesus, tem que ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, as leis civis de Israel terminaram quando Israel deixou de existir como nação. Inclusive quando os impérios assírio, babilônico, romano estavam comandando Israel como povo, como nação, eles obedeciam até que não ferisse o quê? A lei de Deus, a lei moral. Lembra de Daniel? Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram na Babilônia, o que foi a primeira coisa que fizeram? Mudaram os nomes. Lembram de Esté, que o presbítero Alexandre falou? Radassa e Esté. Radassa é o nome judaico, Esté é o nome o quê? Persa. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego receberam nomes babilônicos. E aí a cultura, foi dado para eles o quê? A mesma comida que era sacrificada. Aí o que foi que Daniel disse? Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Então, as leis civis, a gente tem obediência, irmãos. A gente vai até ver à frente, se o tempo nos permitir, que o magistrado civil é a autoridade de Deus. Agora, é a autoridade de Deus até quando ele não ferir a palavra de Deus. Eu não obedecerei a um juiz de direito se ele me obrigar a fazer aquilo que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Eu não vou obedecer a uma prefeita, a um prefeito, a um governador, a um presidente, se a palavra de Deus manda o contrário. Não vou. Não vou. E espero que nós, irmãos, sigamos o mesmo caminho. Ah, mas você vai ser multado, você vai para a cadeia. Pode algemar. Pode algemar, pode colocar na cadeia. Mas importa, disse Pedro, obedecer a Deus e não aos homens. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã de domingo, dia do Senhor, dia de um sol quente, de uma temperatura aquecida. Mas nós queremos nessa manhã pedir, ó Deus, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor inflame a nossa alma, que o Senhor faça o nosso interior ferver por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu reino. Ó Deus, nós queremos amar a Tua lei, Senhor. Como disse o salmista no Salmo 119, amo a Tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Senhor, nos concede a graça
de amarmos a Tua lei, amarmos a Tua palavra, não apenas da boca para fora, mas com o nosso viver, hasteando não a bandeira de um homem, não a bandeira de um partido, mas hasteando a bandeira do Evangelho. Deus nos ajuda a sermos diferentes na sociedade em que nós estamos inseridos, a tratar o próximo com respeito, com dignidade, porque ele fora criado à imagem e semelhança do Senhor. Mas aqui, não em nome desse respeito, ó Deus, nós venhamos a negligenciar a Tua lei, negociar os Teus valores e princípios. Não permita isso, Deus. Nos ajuda, Senhor, que a gente tenha essa postura que Martinho Lutero teve, que João Calvino teve, que Úrico Zwinglio teve. Nos ajuda, Deus, a sermos esses homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, com a Tua lei que é perfeita, que restaura a alma. E Te agradecemos, ó Deus, porque como fruto do cumprimento da lei cerimonial, Cristo agora o nosso Salvador, o nosso sacerdote, nós podemos não mais celebrar a Páscoa, mas celebrar a ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice, símbolos do Teu corpo e do Teu sangue que foram dados naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E Te louvamos, porque por meio da Tua obra, Jesus, nós somos Teus filhos, nós temos livre acesso à Tua presença por esse novo e vivo caminho. Deus, nos dá a Tua graça nessa manhã. Perdoa, Deus, os nossos pecados, que venhamos a nutrir, Senhor, esses sentimentos presentes no culto do Antigo Testamento, também no Novo, de reverência, de respeito, de temor, de dedicação, de consagração ao Senhor, porque como disse Davi, quem somos nós para Te ofertarmos, para Te darmos alguma coisa, porque riquezas, ouro, prata, glória, honra, tudo vem das Tuas mãos, Senhor, e é para o louvor da Tua glória. Nos abençoa, Senhor, nesse momento que nós participaremos da ceia do Senhor. Nos dá graça para o louvor e glória do Teu nome, que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós